Bem, espero que todos estejam bem. Nessa aula, nós vamos estar abordando a portaria número 3242 de 9 de novembro de 2022, que versa sobre o cadastro territorial multifinalitário. Essa portaria ela vai estar substituindo a portaria 511 de 2009, com algumas diferenças, né? Tem algumas coisas que são bem parecidas e outras que mudam, ok? Então, o ministro, né, do Estado de Desenvolvimento Regional, né, através das leis federais aí da Constituição e também dos artigos expostos, ele está fazendo essa alteração. Só para deixar mais atualizado, né, esse artigo 29 da Lei 13.844, ele falava, né, sobre as competências do Ministério do Desenvolvimento Regional. Só que já foi revogado esse artigo 29 dessa lei 384 pela lei 14.600 de 2023, tá? E lá no seu artigo 26 da lei 14.600, que constitui as áreas de competência agora do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. A mesma coisa para esse decreto 11.065, tá? Ele fala sobre o Ministério do Desenvolvimento Regional, né, que vai ser o órgão da administração pública federal direta. Tem como área de competência os seguintes assuntos. Aí lá tem vários assuntos, tá? Ela não foi revogada essa, tá? Lá tem vários assuntos. E no seu inciso 10 fala sobre a formulação e gestão de política nacional e de ordenamento territorial, tá? Só para fazer essa atualização aí, ok? O que fala nessa portaria 3242? Então, ele aprova as diretrizes para a criação, instituição e atualização do cadastro territorial multifinalitário, né? A gente comumente usa a sigla CTM, tá? Nos municípios. E tem um anexo, né, dessa portaria que vai estar tratando de cada uma das competências, certo? Revoga a portaria 511, como eu falei, certo? Lá do Ministério das Cidades. E é óbvio que essa portaria já está em vigor, né? Bom, o que fala, assim, nas suas disposições gerais aí essa portaria, né? Que o CTM é constituído pelos dados do cadastro territorial associado aos dados dos cadastros temáticos. Então você tem lá o teu cadastro territorial, certo? Dentro desse cadastro territorial você vai ter os seus cadastros temáticos. Por exemplo, os cadastros da saúde, ambiental, econômico, jurídico, enfim, todos esses temas que estão associados ao cadastro territorial, correto? Mantém o que estava lá na 511, então o cadastro territorial é o inventário oficial e sistemático das parcelas do município. Isso também constava lá na 511, tá? Os cadastros temáticos são gerenciados por diferentes órgãos públicos ou privados e compreendem conjuntos de dados relacionados às parcelas sobre aspectos estruturais, tais como sociais, ambientais, habitacionais e não habitacionais, rede de infraestrutura e tal. Então, eu acabei de falar há pouco que o cadastro territorial está associado ao cadastro temático e esses são uma das partes dos temas. Então, você teria um cadastro social, um ambiental, habitacional, rede de infraestrutura, equipamento. Então, na infraestrutura ali você vai saber quantitativo de poste, se esse poste é de concreto, de madeira, se é de alta tensão, baixa tensão, enfim. Os equipamentos públicos que estão na rua, como hidrantes, dentre outros, certo? Parte tributária, né? Parte ambiental, que é muito importante, poda de árvores, tem árvore com problema ou não, a gente vê muita coisa acontecendo aí de árvores velhas que quebram, né, com as tempestades e chuvas e tal. Então, está tratando desses cadastro territorial multifinalitário aí, esse artigo, né? No artigo 2º, ele fala que o cadastro territorial deve ter base geométrica de todos os cadastros temáticos do município. Então, todo
o que a gente acabou de falar aqui, parte ambiental, social, habitacional e tal, tem que ter uma base geométrica, certo? Então tem que ser levantado lá em campo para saber qual é o formato desse cadastro aí, dessa base geométrica, certo? O município deve estabelecer mecanismos que possibilitem parcerias institucionais para atingir o fim descrito no caput. Então, ou seja, o município pode se associar a uma empresa privada para poder estar estabelecendo os mecanismos que vai fazer com que seja gerado esse cadastro ou atualizado, certo? O artigo 3º, o modelo de cadastro territorial multifinalitário articula o cadastro territorial com os cadastros temáticos através de sistemas de informação que tornam interoperáveis as bases de dados geoespaciais e alfanumérica de diversas instituições. Vamos lá. Imagine que o município tem um cadastro territorial multifinalitário já constituído e tal. Aí, ele dentro desse cadastro, ele tem os seus cadastros temáticos, como a gente acabou de citar vários aí, certo? Tudo isso é gerido por um sistema de informação geográfica, que tem interoperabilidade com várias bases, certo? Então, ele pode estar conversando, por exemplo, a companhia de energia e está lá pegando a base de dados dessa companhia, de água também, e colocando dentro do cadastro para fazer um melhor gerenciamento, por exemplo, de energia ou de água, certo? Para saber se a cidade pode crescer para um lado ou para o outro, tudo bem? Então, só um exemplo aí. A parcela é a representação de uma porção territorial de extensão contínua. Então, de novo, continua também lá na 511, era assim, a menor porção territorial é uma parcela, certo? Essa parcela, ela vai precisar ter as coordenadas do vértice de limite vinculadas ao sistema geodésico brasileiro, hoje SIRGAS, ok? Vai ter que ter um código de identificação único, inequívoco e estável, ou seja, ele é um código que a hora que você falar lá, exemplo, lote 1, não existe outro lote 1, certo? Beleza? Ele vai ter um código somente dele, digamos assim. Os direitos individuais e coletivos que originaram ou originam. Então você tem lá uma gleba, teu direito individual lá fazer um loteamento, por exemplo, né? Se você é o dono da terra e tal. Só que tem que ver se coletivamente isso também ajuda ou não o município a estar desmembrando essa gleba e fazendo com que ela vire a parte urbana. Tudo bem? Se tem infraestrutura e tal. Os identificadores que possibilitam relacionamento com os cadastros temáticos. E aí depois, que eu acabei de falar, esse loteamento aí, tem que ter identificador que vai poder relacionar com os cadastros que estão lá temáticos dentro do CTM. Certo? O artigo 5º, aqui eu não tenho no 511, tá? Para fins de aperfeiçoamento do cadastro, a parcela pode ser caracterizada como certificada ou não certificada. Então vamos lá. A parcela certificada é aquela que todos os seus limites foram feitos com apoio geodésico com precisão estabelecida em uma norma específica, por exemplo, a 13133 ou a 14166 que versa sobre cadastro, certo? Representando os limites legais ou de fato que o torne possível levá-lo a registro. Então, cada vértice do teu terreno vai ter uma coordenada conhecida e com precisão, de acordo com a norma específica. Então, essa é uma certificada, certo? Essas ações de retificação de parcelamento, né, o loteamento ou desmembramento, tanto faz, e de remembramento, se for o caso, deve ser considerados processos de atualização do cadastro territorial, gerando parcelas certificadas. Então, citei agora há pouco, você vai fazer um loteamento novo. Esse loteamento novo, ele vai ter que estar como parcela certificada. Cada lote ou parcela vai ter que estar com a coordenada conhecida nos seus pontos de limite, beleza? Essa parcela certificada,
ela deve passar por um processo que assegure a não sobreposição em que haja lacunas entre parcelas certificadas limítrofes. Então, você tem duas parcelas vizinhas, aí tem que garantir que uma não está sobrepondo a outra. Elas têm que estar com a mesma coordenada para que não sejam sobrepostas. Exemplo, você tem aqui um lote e tem um outro. E isso está, imaginando que ele estaria certo aqui, ele teria que estar dessa forma correta, certo? O que não poderia estar acontecendo com ele, por exemplo, era estar acontecendo isso aqui, ó. Estou exagerando aqui. Então você teria essa sobreposição. Então tem que garantir que isso não vai acontecer, tá? E a gente vai ter também a parcela não certificada, que é aquela que é oriunda de bases de dados geoespaciais existentes ou delimitadas por métodos de levantamento que não resultem a precisão posicional compatível como a definida em norma específica. Então vamos lá. Normalmente, antigamente, o que acontecia? Você tinha aqui uma esquina, e aí você tinha o lote aqui, certo? Teu lote estava aqui, você queria... O que o pessoal normalmente fazia? Fazia como se fosse uma projeção aqui, ó, e media dessa projeção até aqui quantos metros começava o seu terreno e aonde ele terminava, por exemplo. Então, o teu ponto, a referência é isso aqui. E se mudasse, dá problema, correto? Tá? Então, essas são as não certificadas. Eu não teria coordenadas em cada vértice meu aqui. Tudo bem? E isso acontece muito em cidades grandes, antigas e tal. Só que as parcelas certificadas e não certificadas devem integrar a base cadastral. As duas vão estar lá. Certo? E conforme vai tendo as atualizações cadastrais, as parcelas que não são certificadas devem passar a ser certificadas. Ou seja, vou ler aqui da forma correta, né? Da forma como está escrito aqui. As parcelas certificadas devem progressivamente substituir as não certificadas. Eu só falei que as não certificadas devem passar a ser certificadas. Tudo bem? Deu para entender? Os objetos territoriais são considerados no cadastro temático para identificar direito, restrição ou responsabilidade sobre as parcelas. Então, você, como dono do teu terreno, você tem seus direitos, suas responsabilidades dentro da tua parcela. Tá? Os objetos territoriais correspondem ao espaço bi- ou tridimensional relacionados ao território cujos limites ou localização ocorram condições homogêneas. Então você tem lá a tua parcela, tanto faz você pensar nela bidimensionalmente ou tridimensionalmente, certo? Você vai ter esses limites com a sua localização, certo? São dados cadastrais a representação e caracterização das parcelas e dos objetos territoriais. Em relação às parcelas, os dados cadastrais correspondem aos vértices de limite, que definem a identificação posicional, a geometria do polígono e os atributos alfanuméricos. Tá? E o parágrafo 2º, em relação aos objetos territoriais, os dados cadastrais correspondem à representação espacial e aos atributos alfanuméricos dos diferentes temas. Então vamos lá. Em relação às parcelas, você vai ter uma identificação posicional, que são as suas coordenadas, qual que é a geometria desse polígono, ou seja, ele é irregular, regular, 10 por 30, 20 por 30, 20 por 20, ou é totalmente irregular, certo? E dentro dele vai ter um atributo alfanumérico. Então lá, por exemplo, seu nome, o número quantitativo de família, de pessoas da família que tem dentro, enfim, certo? Os vértices de limite das parcelas devem ser definidos por coordenadas nas mudanças de direção ou de confrontação. O que ele está dizendo com isso daí? Vamos lá. Então, você tem aqui o teu lote, certo? Então, aqui tem que ter uma coordenada, você vem andando, virou, aqui tem que ter uma outra coordenada, virou, tem que ter uma outra coordenada, certo? Ou mudança de direção ou de confrontação. Então, se você tem um confrontante aqui, esse aqui é teu vizinho, você vai ter que ter essas coordenadas aqui. E pode ser bem irregular. Então, por exemplo, você tem um lote irregular aqui, certo? Vamos pensar aqui, ó.
Isso aqui são 3 lotes, tá? Lote 1, lote 2 e lote 3. Então, mudou de direção aqui, ó. Você tem que ter uma coordenada. Tem um vizinho, coordenada. Então aqui nesse caso vai ter coordenada aqui, ok? Beleza? Na parcela certificada, ou seja, aquela que tem coordenadas, os vértices de limite devem receber codificação. Então os vértices lá, como eu acabei de mostrar ali, certo? Então o vértice aqui, então vai ser, sei lá, M1, M2, M3 e M4. Aí o do vizinho vai ser M5, M6, ou seja, tem que ter uma codificação. A parcela não certificada, que é aquela que não foi levantada com GPS, estação total, enfim, não gera vértices codificados, sendo definida pela geometria e localização de suas feições. Então ele não vai ter aqui os vértices limites, não vai ter uma codificação. Só vai falar quantos metros que tem. Vizinho com o João à esquerda, com o José à direita, com a Maria aos fundos e na frente é a rua X, tá bom? É admissível indicar provisoriamente por meio de ponto as parcelas e objetos territoriais, né, que não forem passíveis de definição. Então você só indica lá provisoriamente até você resolver esse problema. A estruturação ou atualização da base cadastral por meio de levantamento em massa não exclui a implementação de procedimentos de certificação de parcelas. Então você vai fazer lá um voo fotogramétrico gigante para abranger todo o município de forma rápida e tendo todos os objetos ali necessários. Só que isso não exclui que você vai ter que fazer a certificação de parcela por parcela. Tá? Não adianta. Você vai pegar o bairro inteiro e vai pegar a codificação de... Então você tem o quarteirão aqui, aí você tem todos os lotes aqui, vamos imaginar. Certo? Você não vai pegar somente os 4 aqui do quarteirão. Você vai ter que pegar ponto a ponto aqui, tudo bem? Tá? Isso que diz o artigo 10 aí. As parcelas devem ser vinculadas à rede de referência cadastral. Ou seja, você pode ter feito no município uma rede cadastral com pontos materializados, ou se você não tiver isso, você vai ter que pegar pontos do Sistema Geodésico Brasileiro, do IBGE, ou algum ponto que tenha sido transportado para dentro do município. Então todas as parcelas devem estar amarradas ao Sistema Geodésico Brasileiro, ou ao Sistema de Referência Cadastral, que seria um sistema local. Certo? Aí é o que fala aqui no parágrafo único. A rede de referência cadastral municipal é compreendida pela infraestrutura de apoio geodésico e topográfico vinculada ao Sistema Geodésico Brasileiro. Certo? Então, se você tiver na rede de referência cadastral, ela está vinculada ao Sistema Geodésico Brasileiro. Se você não tiver ela, normalmente todo município tem um ponto lá do IBGE com o Sistema Geodésico Brasileiro, ou tem uma RBMC, que é uma rede brasileira de monitoramento contínuo. Tá? E aí o cadastro territorial deve adotar o sistema de coordenadas e a orientação quanto à definição da projeção cartográfica estabelecida em normas específicas. O normal hoje é a gente utilizar siglas 2000, projeção UTM. Tudo bem? O cadastro territorial, ou CTM, deve conter os dados necessários à gestão territorial, observando a estruturação de metadados conforme preconizado no INDE, Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Se você for no Google lá e digitar Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, ou INDE, vai aparecer um site do INDE, né, da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Lá dentro você vai ter uma base de dados para poder fazer a gestão territorial do teu município. Tem muito dado lá, certo? Então todos os dados de IBGE, de outras partes do ANEEL, Anatel, todas essas companhias, digamos assim, que falhou o nome aqui agora, tem dados lá no INDE. Ou seja, o INDE lá é uma concentração de dados gratuitos para que você possa
fazer a gestão territorial, tá? Aqui a gente vai, então, a gente estava falando aí dos dados e tal, agora a gente vai falar um pouco da avaliação desses imóveis, tá? O valor cadastral deve ser estimado para todos os imóveis que integram o cadastro territorial multifinalitário. A gente está falando um pouco já de planta genérica de valores. Então, cada parcela vai ter um valor estimado para o imóvel, certo? Essas avaliações devem ser baseadas sempre que possível em preços praticados no mercado imobiliário. A gente tem a gente usa muito, né, o famoso valor venal e valor real. Então, para relembrar lá, o valor venal, a grosso modo, é o que as prefeituras utilizam para calcular o imposto. Normalmente é um valor mais baixo do que o valor real, que é o valor de mercado. Só que quando você está trabalhando com cadastro territorial, se você está cobrando um imposto mais baixo, você está onerando o município. Não estou falando que é para você cobrar imposto alto, né? Não estou falando nada disso. É um imposto justo com o valor de mercado que a tua casa, o teu terreno, o teu imóvel vale para que você pague. Que todo mundo tem que pagar um imposto justo, ok? Belezinha? Tá? Então, a avaliação de imóveis é um processo técnico baseado em métodos capazes de estimar o valor de mercado de imóveis. Então, você vai ter lá o pessoal, desculpa, vai ter o pessoal que façam as imobiliárias, que faz os vendedores, né, que me falhou o nome aqui agora, eles conseguem estimar o valor de mercado. E aí você consegue, obviamente, dentro da tua planta genérica de valores, estar atualizando ela. Então, o objetivo dos trabalhos de avaliação de imóveis para fins tributários é estimar o valor de mercado de forma a assegurar equidade, isonomia, justiça fiscal e justiça social. É exatamente o que eu falei agora há pouco. Ninguém quer pagar imposto a mais. Mas se você paga imposto a menos, você está onerando o município. Ele está deixando de aplicar esses valores de impostos dentro da tua cidade, ok? Belezinha? Então é só uma coisa que não é uma coisa que acontece muito. Você mora vou chamar de periferia, mas entendo essa periferia como periférico, tá? Então imagina que você tem aqui o município, aí aqui você tem um bairro muito de classe média alta, classe alta na verdade, e aqui um bairro de classe média. Aqui é o classe média alta, ou bairro de alto padrão, e aqui de médio padrão. Quem mora aqui na periferia, é isso que eu estou chamando de periferia, no periférico aqui perto, ele não é justo ele pagar o mesmo imposto, porque aqui é alto padrão, e o valor agregado é maior do que aqui, e ao mesmo tempo, esse que daqui que está no alto valor, ele está pagando menos por causa que ele está próximo do de médio, entenderam? Então, isso é um problema a ser resolvido pela gestão quando você trabalha com cadastro. O quanto que esse imóvel vai estar dando de equidade, isonomia, justiça fiscal e justiça social. Tá bom? Bom, os valores dos imóveis estimados para fins fiscais devem ser atualizados no máximo a cada 4 anos. Particularmente, a minha opinião é que deveria ser a cada 2 anos no máximo, porque a cada 2 anos muda-se muito um município. Óbvio que varia de município para município. Então, esses 4 anos aqui, para um município pequeno, é até plausível, porque talvez ele não mude muito. Mas quando você pega uma cidade de São Paulo, para cada 4 anos é bastante coisa, tá? Para você fazer o cadastro. Mas, enfim. O desempenho das avaliações de imóveis realizadas para fins fiscais deve ser monitorado por meio de um nível e do grau de uniformidade das avaliações, calculados para uma amostra de dados representativa, na qual o valor cadastral é comprado com preços de mercado comparado, com os preços de mercado dos imóveis. Então aqui ele está falando que quando você vai fazer essas avaliações,
precisa estar sempre monitorando para ver se está realmente condizente com a realidade. Se quando você não vai fazer normalmente, você não faz casa por casa. Você pega amostras, faz estatística, tudo bem? E aí você compara com os preços de mercado para ver se está condizente com a avaliação que você está fazendo. Senão você vai falar que o imóvel vale 10 e na verdade no valor de mercado é 100. Aí está uma discrepância muito grande. Tá? O nível e o grau de uniformidade das avaliações poderão também ser calculados por grupos de imóveis classificados segundo o uso, tipo, se é terreno vazio, se é casa, se é apartamento, a localização ou classes de interesse. Bem? Os municípios podem criar o que eles chamam de observatório do mercado imobiliário, que vai utilizar de base de dados existente para subsidiar o monitoramento do desempenho das avaliações e atualização e revisão dos valores cadastrais. Certo? Então você pode usar lá, por exemplo, os vendedores de imóveis, declaração dos compradores, certo? Os valores que as imobiliárias praticam, os corretores de imóveis, agentes, os cartórios, principalmente cartório, porque o cartório tem toda a informação sobre o valor real do terreno. Terreno, da parcela, estou querendo dizer, da casa que você comprou. Lá você vai falar o quanto que você comprou, até porque depois você tem fins de imposto de renda. Então, só que é difícil você conseguir pegar essas coisas com o cartório. Tem que ter, sei lá, alguma conversa, alguma lei ali na cidade, para que você, obviamente, utilizando de toda a responsabilidade, né, que tem aí para obter esses dados, com as leis de dados que tem hoje, para que você utilize esses dados de uma forma a não vazar nenhum dado de nenhum cidadão. Tudo bem? Mas eles são uma fonte muito grande de informação para o cadastro territorial. Aí a multifinalidade é atingida através de um processo evolutivo, aberto de integração gradativa e de interoperabilidade entre diferentes atores e dados temáticos ao longo do tempo. Então você vai ter, digamos assim, um guarda-chuva, que é teu cadastro, né? Seria seu CTM, que ele é o geral, certo? Aí aqui você vai ter a parte ambiental, associada, a parte social, a parte de habitação, a parte de saúde, jurídica e tal, dentro desse CTM. Obviamente, cada um dentro da tua limitação de inserção de dados. Quem está tomando conta do cadastro geral, ele te dá a possibilidade de entrar com dados para cada um. Porque se todo mundo começar a alimentar esse cadastro de forma aleatória, pode acontecer de estar errado e você não conseguir fazer as pesquisas necessárias e obter os dados necessários para uma tomada de decisão. Tá? Essa interoperabilidade aqui, ó, é necessária entre todos os atores e os dados temáticos. Às vezes não, muitas vezes a parte ambiental está muito ligada com a parte de saúde. Está muito frio, tem as pessoas que têm problema com bronquite, com asma, enfim. Né? Eu não sou dessa área de saúde, mas você tem bastante gente com problemas respiratórios quando você tem muito frio ou quando está muito calor, pessoas estão também necessitando de hidratação por algum motivo. Então essas temáticas, essas interoperabilidades são muito importantes. Mas a entrada do dado no cadastro geral, digamos assim, o CTM maior, ela tem que ser tomada com cuidado para que os dados entrem de forma correta. Ou seja, às vezes lá você tem um jeito, vamos supor, só letra maiúscula, só letra minúscula. Tá óbvio. Então, esse tipo de gerenciamento do monitoramento do banco de dados tem que ser tomado cuidado. Certo? Então, o CTM aqui é de competência da administração pública e ninguém mais. Não é do Estado, não é da federação, é do município. Se o seu município não tiver um cadastro territorial multifinalitário, é ele que não quis fazer, não é outro poder público. Tudo bem? Tá?
é dada a alçada da é dada é da desculpa, é da alçada da administração pública a constituição de uma equipe técnica local devidamente capacitada, composta por membros de diferentes unidades administrativas e eventualmente empresas de serviços urbanos, objetivando fiscalizar a aplicabilização dos padrões, enfim, tem que ter uma equipe multidisciplinar, cada uma vai tomar conta da tua parte, certo? Para que esse cadastro funcione. As empresas de serviço urbano também podem participar, porque elas são interessadas direta se você vai aumentar, o município vai deixar um novo loteamento ou não, tá? Por exemplo, serviço de coleta de lixo, ela precisa saber onde ela vai passar, se o município vai ter aumentar ou não, ela tem que saber como que tá, isso gera um gasto para ela, gera um custo para o município, certo? A de telefonia, se vai estar precisando colocar uma torre a mais ou não, a de água, se vai ter que estar, se a pressão da água ali, só por gravidade, atende um novo loteamento ou não, vai precisar colocar bombeamento. Precisa copiar bombeamento, precisa de energia. A energia está chegando lá, deu para entender? Tá? Então tudo isso daqui tem que manter a integridade e a atualização desses dados. Tá? Os municípios poderão formar consórcios com outros municípios a fim de atender às disposições desse caput. Certo? Então você pode juntar duas cidades de médio porte para fazer um cadastro para as duas, onde resolva todos os seus problemas. Beleza? A administração municipal deve estabelecer intercâmbio sistemático de informações com serviços notoriais, nosso querido aqui cartório, certo? Os serviços notoriais e registrais a fim de manter atualizados os dados sobre a situação jurídica dos imóveis. De novo, é difícil conseguir esses dados. Não sei de forma concreta se existe uma lei no município, porque cada município, como o CTM é uma questão municipal, se de repente tem uma lei específica que, não vou falar obriga, mas que faça com que os cartórios notoriais e registrais te forneçam informação para que você alimente o seu cadastro. De novo, dentro sempre da segurança das leis de proteção de dados. Tá? Então, o CTM deve fornecer informações necessárias à implementação de políticas públicas, ou seja, se você tiver um bom CTM, um bom cadastro, você consegue gerenciar e implementar políticas públicas de gestão territorial no teu município. Se você tem lá um exemplo, se você tem um posto de saúde, aonde ele está de repente te solicitando mais remédio X, aí você vai olhar lá e falar, ué, mas eu estou vendo aqui que você alimentou o banco de dados que só utilizou 10 desse remédio e a gente mandou mês passado para você 20. Então você tem que ter 20 remédios aí ainda. Então eu não vou te mandar mais. Ou então, olha, aí o atendimento está muito precário, mas o atendimento está precário no seguinte sentido, não tem muita procura nessa unidade básica de saúde. Talvez a gente deva redirecionar para o outro, que é próximo daí, porque lá está tendo uma demanda muito grande e as filas estão grandes. Então é tudo coisa que você consegue fazer implementação dessas informações, certo? A administração pública deve estabelecer mecanismos adequados de segurança, integridade e preservação do histórico de dados. Então, não é porque você está colocando dados novos lá no CTM que você vai eliminar os dados antigos. Não. Se você tem lá, vamos imaginar imagens. Você tem imagens do local, né? E aí você está vindo atualizando toda vez, a imagem antiga deve ser preservada como histórico do que aconteceu naquele momento, naquele mês, naquele dia, naquela época, enfim, tá? E a administração municipal deve fornecer informações do cadastro territorial aos cidadãos, observando as restrições legais vigentes. Então, o cidadão ele pode ter acesso ao que está acontecendo à parcela dele. A do vizinho, não. Tá? Mas ele pode saber ali do vizinho se realmente está tudo em ordem. Se ele vai comprar um imóvel, está tudo em ordem. Isso já é passivo de você ir lá no cartório e verificar. Tá bom? E o cadastro
municipal, o cadastro territorial integra o patrimônio público. Você faz parte de um patrimônio público. Esse banco de dados que foi construído pela prefeitura e pela administração municipal é um patrimônio público, tá? E tem princípios de moralidade, publicidade e eficiência. Ele tem que ser eficiente, as pessoas têm que saber o que acontece com ele, certo? E tem que ser de uma forma bem transparente para o cidadão, certo? Então, e o último aqui fala que essa portaria atende todos os dispositivos do artigo 5º da Constituição, principalmente a lei que é a 10257, que fala sobre o cadastro cadastro territorial multifinalitário urbano. A 10267 é a que trata de georreferenciamento de imóveis rurais. Beleza, pessoal? A gente conversou isso também em sala de aula, então aqui é mais para relembrar. Até a próxima.